Muito bem, galera. Salve, salve, torcida tricolor. Chegando aqui com mais um vídeo especial para vocês, para trazer bastidores aqui de toda essa negociação que gerou muita polêmica, né, entre Fluminense e o Profut, que culminou na chegada do Lelê, que assinou o pré-contrato e vai se apresentar ao Fluminense após o Campeonato Carioca. A gente viu as reações no Vasco, né, o que disse o técnico Abel Braga, o diretor executivo Paulo Brax. Ontem foi um dia de muito debate sobre isso, e hoje eu fui falar com o Flávio Almeida, que foi um dos responsáveis direto por essa chegada do Lelê ao Fluminense, é um dos representantes do Profut, ele é sócio do Profut, é um dos sócios, ele conduziu essa negociação, conversou com o Vasco, conversou com o Fluminense, e ele vai trazer aqui a versão dele sobre tudo o que aconteceu, para que vocês possam entender melhor essa polêmica aí do tal chapéu do Fluminense no Vasco, aplicado no Vasco, nessa situação do Lelê. Antes, eu só queria pedir para você deixar o seu like aqui, por favor, se inscrever no canal. Se você não está inscrito ainda, eu te convido a se inscrever, me ajudar a bater essa meta de 50 mil inscritos aqui, para eu sortear uma nova camisa aqui para vocês. Estou ansioso para isso, então indique o canal aí para todo mundo, né? Interaja aqui, comentando, deixando o like, para que cada vez mais tricolores possam chegar aqui e conhecer o canal do Leste, conhecer o meu trabalho aqui. Eu conto muito com vocês. Tá diferente aqui, vocês perceberam? Quem já é de casa já sabe que aqui é o visual da casa dos meus pais, né? Já estou acostumado. Eu venho aqui para dar uma força aqui pro velho, então você já conhece aqui, o cenário está diferente por isso, mas final de semana eu estou voltando. Então, antes de trazer a entrevista que eu gravei com o Flávio, eu queria só trazer mais detalhes de bastidores aqui e explicar para vocês o que aconteceu nessa negociação, para a gente ter uma noção melhor e entender que parece que do lado do Vasco tem muita reclamação e pouca ação. Por que eu estou falando isso? Nessa entrevista aqui concedida pelo Abel ao Lance, ele falou isso aqui: o Vasco desistiu porque o Vasco gosta de negociar com homens de palavra, e esse cara, nem o empresário dele ou o Itaborei Profut foram homens o suficiente para cumprir aquilo que foi dado à palavra, várias e várias vezes. Esse tipo de jogador para nós não serve. O Abel aqui. Isso não tem cabimento. Não estamos falando de um clube grande, maior ou menor que o outro. Estamos falando da forma de agir, e esse cara não foi correto. O Flávio não foi correto. Inclusive, no sábado passado, eu liguei para ele e nem falei o assunto, porque chegou até mim um papo sobre um outro clube e ele já foi falando que a negociação estava certa. O Flávio já tem umas histórias antigas que não favorecem muito. Então, isso não é novidade para mim. Isso no futebol também não é de se estranhar. Mas nós estamos buscando coisas e pessoas que não nos dê nenhum tipo de preocupação quanto ao caráter e à atitude. O Vasco é muito grande e é para pessoas grandes. Essa foi a declaração do Abel, uma declaração bem forte. E aí, o Flávio vai dar a versão dele, citando também essa declaração do Abel. Eles são amigos, se conhecem há muito tempo. O que eu queria destacar aqui para vocês é que o Fluminense agiu. O Fluminense não ligou lá para o Profut e ficou esperando o Profut resolver a situação. O Fluminense foi a campo e entrou em campo com o Fred, que vem tendo um papel muito importante, decisivo nessas negociações, porque o diretor executivo Paulo Júnior, ele faz o contato com o staff, com o empresário, né, com os agentes, enfim, com os clubes, né, tudo, obviamente, né, com a supervisão do presidente, com a autorização do presidente, com o aval do presidente. E depois, quando a coisa avança, ou seja, quando há possibilidade de negócio, o Fred entra em cena para fazer esse trabalho de convencimento, como ídolo do clube e como grande referência que ele para qualquer jogador, né, principalmente para os mais jovens. Então, o Fred, ele foi até a Volta Redonda almoçar com o Lelê. O Fred almoçou com o Lelê no Rio de Janeiro. O Lelê conversou com o Diniz. Então, você imagina para o Lelê, que é tricolor de coração, ser convidado pelo Fred para almoçar e ouvir dele que ele é um jogador, é um talento, que o Fluminense acredita nele, que ele tem potencial, que ele pode desenvolver esse potencial, e que todos ali acreditam que no Fluminense ele tem tudo para ser feliz. Você imagina você, tricolor, jogador, né, e que escuta isso de um ídolo como o Fred. Óbvio que isso tem um peso gigantesco. Nesse caso, então, nem se fala. É um jogador que não tem ligação com o Fluminense, tudo bem, pode pesar, pode não pesar, mas nesse caso aí pesa demais. Então, o Fluminense não ficou só esperando. O Fluminense agiu.
já vinha monitorando o jogador, não foi de agora, que eu posso dizer para vocês, é que já vinha monitorando esse jogador há um tempo, aí surgiram as conversas com o Vasco, e depois o Fluminense entrou na negociação, né, com os seus argumentos. Então, por isso, além da questão da Libertadores, o Nenê acabou escolhendo o Fluminense. Claro, né, o coração certamente pesou também nisso. Ele teve diversas sondagens. Mas o grande diferencial dessa negociação foi porque o Fluminense saiu, foi para campo, agiu, coisa que o Vasco não fez. O Vasco falou com os dirigentes aí do Itaboraí, com o empresário, e ficou esperando. Eu estou dizendo aqui que a palavra não vale nada e tal, mas vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com essa entrevista do Flávio, porque o jogador, evidentemente, tem que concordar com a operação. O jogador, no fim das contas, quem controla uma negociação, no fim das contas, se quiser de fato, é o jogador. O jogador dizer, eu quero ir embora, e em algum momento ele vai acabar indo embora, eu quero ir para tal clube, ele vai acabar indo para tal clube. E foi o que aconteceu nesse caso. Então, eu vou colocar aí para vocês agora esse bate-papo com o Flávio, para que vocês também possam tirar suas próprias conclusões. Bom, Flávio, primeiro, um prazer falar com você, te receber aqui no canal do Leste, para a gente tentar entender um pouquinho como é que foi essa negociação aí com o Lelê, entre Lelê e Fluminense, porque vem sendo, né, desde ontem, se estabeleceu uma polêmica muito grande, porque o Vasco, através dos diretores Paulo Brax e Abel Braga, afirmaram que tinha uma palavra de que o Lelê iria jogar no Vasco após o Campeonato Carioca, e aí o Fluminense entrou na negociação, conseguiu fechar, assinou pré-contrato com o jogador, e aí, enfim, cada um estabeleceu ali a sua versão, e o seu nome foi citado ali pelo Abel Braga, né, na entrevista que ele deu ontem ao jornal O Lance. Inclusive ele, né, usou alguns termos pesados ali de falta de caráter. Depois vou até colocar a declaração aqui para a gente falar um pouco em cima disso, mas inicialmente eu queria que você desse a sua versão, Flávio, de como que foi conduzida essa negociação. De fato, vocês deram alguma garantia ao Vasco, uma palavra de que o Nenê iria jogar lá, e aí depois o Fluminense entrou no negócio e a coisa mudou? Como é que isso tudo aconteceu? Bom, Vitor, realmente, nós estivemos com a diretoria do Vasco, com o Paulo Brax, que é muito gentil, com o Abel, que é uma pessoa que me surpreendeu a dar essa declaração, já que eu conheço há muito tempo, né? Até entendo que ele possa ter estado de cabeça quente, me surpreendeu demais ele ter falado algumas palavras. Só que ele, mais do que ninguém, para ser diretor de um clube centenário como o Vasco, ele deveria conhecer as leis. O artigo 38 da Lei Pelé é claro quando diz que qualquer cessão definitiva ou por empréstimo do atleta terá que ter a anuência expressa desse mesmo atleta. Isso não é da boca para fora, isso está na lei. Está na Lei Pelé, quem quiser pesquisar aí, o artigo número 38 da Lei Pelé é muito claro. Realmente havia uma proposta do Vasco que ela teria que ser apresentada ao jogador. Como eu falei, não adiantava nada eu ter uma proposta do Real Madrid e o jogador que quisesse ir para o Ibis, né? Com todo o respeito que eu tenho ao Ibis, do meu amigo Ossi Ramos, presidente, lá de Pernambuco. Então, a proposta do Vasco existia. Mas existiam outras propostas. Eu vou enumerar algumas aqui. Do exterior, Suwon Samsung da Coreia, Daegu Sports da Coreia, Busan E-Park da Coreia, Ludogorets da Bulgária, Dinamo de Kiev da Rússia e Cruz Azul do México. Todos eles fizeram sondagens. Fizeram sondagem, mas não chegaram proposta, mas tiveram sondagem. Não, os times da Coreia fizeram proposta. Os três, eu tenho proposta aqui e posso depois até te mandar. Sondagens do Brasil, com bastante interesse. Internacional, Vasco, Fluminense, Goiás e Atlético Paranaense. Inclusive, o diretor executivo do Atlético conversou com o nosso presidente Murilo, o senhor Alexandre Matos, né? Mas nós deixamos a negociação toda nas mãos do agente do jogador, que é o nosso amigo Márcio Bittencourt.
Estivemos conversando com o Vasco, eu estive pessoalmente conversando com o Paulo Brax, revi o meu amigo Abel, lá durante o período que eu estive lá, e tivemos uma proposta colocada no e-mail no dia 18 de fevereiro. Foi o sábado de carnaval. Como estava em pleno carnaval, eu não tive tempo de mostrá-la ao jogador. E na segunda-feira de carnaval, o Lelê viajou para Aracaju para jogar a Copa do Brasil. Então, ele jogou na quarta-feira, ele viajou na segunda-feira, dia 20, jogou quarta, 22, chegou no Rio 23 e já voltou para Volta Redonda 24, porque ele tinha jogo domingo, no dia 26, contra o Bangu. E eu só pude estar pessoalmente com o Lelê na segunda-feira passada, dia 27. Foi quando eu mostrei para ele a proposta do Vasco e também foi colocada para ele, pelo seu agente, a proposta do Fluminense. Como eu sou conhecedor de leis, nós não poderíamos nunca impor que o jogador fosse para A, B ou C. Nós colocamos na mesa as propostas, ele descartou as propostas do exterior, por enquanto, né? Disse que preferia ficar no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Ao falar isso, também descartou as outras. E as duas que tinham na mesa do Rio de Janeiro eram Vasco e Fluminense. E nós perguntamos diretamente para ele, com todas as letras, qual é a proposta que lhe interessava mais, para onde ele queria ir. Né? É porque o Lelê é uma pessoa humilde, uma pessoa fantástica, e ele disse para a gente que preferia a proposta do Fluminense, que era sonho de menino dele jogar uma Libertadores. Desde menino, ele disse que sonhava jogar uma Libertadores. Mais ainda, ele nos disse que na última decisão do Campeonato Carioca, ele estava na arquibancada, torcendo pelo Fluminense. E o Fluminense fez um trabalho bem organizado, o Fred falou com o jogador, o Fred é ídolo do Lelê, o Diniz falou com o Lelê, né? E nós tínhamos apenas... Volta Redonda conversar com ele, almoçar com ele, não foi isso, Flávio? Eu soube disso, né? Eu não tenho bem certeza, mas eu soube disso. Então, o Vasco tinha uma proposta no nosso e-mail, eu tenho a tela aqui. E quando ela foi colocada para o Lelê, nós tínhamos também uma outra. E ele, lamentavelmente para o Vasco, preferiu disputar uma Libertadores. Entendeu? Preferiu disputar uma Libertadores e foi o que aconteceu. Prevaleceu a proposta do jogador, a vontade, o sonho dele. Repito, faltou ao Abel entender um pouquinho de legislação, né? Ao dizer que tinha uma proposta, tinha uma palavra nossa, tinha realmente. Só que nós precisávamos da anuência do jogador para ele ir para o Vasco. E essa anuência não aconteceu, porque o jogador preferiu ir para o Fluminense. E o Vasco nunca não fez o que o Fluminense fez, por exemplo. Foi até o jogador, conversar com o jogador, fazer esse trabalho de convencimento. Em nenhum momento o Vasco teve contato ali com o Lelê, pelo que você sabe. Não, e para nós foi uma surpresa quando nós vimos dizer, quando o Abel e os dirigentes do Vasco disseram que esse jogador não interessa porque não tem palavra. Jamais e em nenhum momento o Lelê prometeu ou teve contato com alguém do Vasco. Jamais, jamais. Né? Isso, eles sabem que isso deveria ter acontecido, poderia ter acontecido em qualquer época, aconteceu com o Fluminense. O Fluminense teve contato direto com o Lelê. Né? Eu lamento esse episódio e lamento mais ainda pelo fato do Abel ter citado o meu nome, né? O Abel, que é uma pessoa tão experiente no futebol, falar que conhece as minhas histórias, eu também conheço as histórias dele, mas nós somos pessoas já de idade e não vamos aqui estar lavando roupa suja em público, né? Lamentavelmente aconteceu esse episódio, não teve ingerência de ninguém, nem do Profut, nem dos empresários do jogador,
foi uma escolha única e exclusiva do jogador, né? Até seria, por exemplo, como é que ia ficar o Abel se fosse o Vasco que estivesse disputando a Libertadores e o Fluminense não? O Lelê poderia ter escolhido o Vasco, porque o sonho dele é disputar a Libertadores. E foi o que prevaleceu, e ele está muito feliz. Lamento... E a proposta, perdão, Flávio, a proposta foi igual para vocês, de fato, os números foram os mesmos que o Vasco apresentou, mas o Lelê vai ter um salário um pouquinho melhor no Fluminense? Teve alguma diferença aí nesse sentido? Sim, o Lelê vai ter um salário um pouco melhor no Fluminense, né? E logicamente, com metas a serem apresentadas, né? A serem batidas. Mas, do jeito que ele está bastante motivado, do jeito que ele está muito feliz com essa negociação. Então, ele ficou muito contente de ter chamado a atenção de todos esses clubes, prova que ele estava fazendo um bom trabalho. Ficou feliz com o interesse do Vasco, mas o sonho dele de menino de disputar uma Libertadores foi o que prevaleceu. Entendeu? Não teve ninguém aqui. É que a torcida, eu sou torcedor também. Sou torcedor. Fui torcedor de arquibancada. E essa história de chapéu só existe entre torcedores. Não existiu chapéu em ninguém. Existiu uma escolha. E essa escolha tem que ser respeitada a nível humanitário e principalmente a nível legal. Repito, o artigo 38 da Lei Pelé, que está aí para qualquer pessoa que queira ver, ele fala que o jogador, em qualquer transação por empréstimo ou definitiva, tem que ter a anuência expressa do atleta. E a anuência dele, ele deu para o Fluminense. Lamentavelmente, não deu para o Vasco, Victor. Ele te falou, Flávio, só para a gente fechar, ele deu algum detalhe assim, dessa conversa que ele teve com o Fred ou com o Diniz, que meio que foi algo determinante também no sentido dele tomar a decisão e ter certeza de que, não, eu quero ir para o Fluminense, além da disputa Libertadores, que óbvio tem um peso grande, mas eu quero para o Fluminense porque é lá, porque eu estou sentindo que eles me querem lá, algo nesse sentido. Ele chegou a comentar com você ou com alguém próximo? Não, Victor, ele não comentou isso comigo. A única coisa que ele falou foi que pela Libertadores e pela possibilidade até, se o Fluminense for campeão da Libertadores, jogar um título mundial, né? Para você ter uma ideia, como o Lelê é uma pessoa de personalidade muito forte, no início do ano, quando a gente botou na mesa as propostas do Samsung e do Tegu, propostas altíssimas, né? Inclusive maiores do que essas que o Fluminense fez, o Lelê não quis ir. Ele falou, não quero, eu quero jogar um campeonato carioca e vou ser o artilheiro do Campeonato Carioca. Eu até olhei para ele, assustado, falei, tem certeza? Tu não está louco não largar uma proposta dessa aqui? Garantida do Samsung, que é da fábrica coreana Samsung. Não, eu quero ficar aqui e jogar o Carioca, que eu vou ser o artilheiro. E foi o que aconteceu, por enquanto. O artilheiro do Campeonato Carioca é o Lelê, ele está fazendo um grande campeonato. E quando ele falou que queria ficar no Fluminense, que havia a possibilidade de disputar um Mundial de Clubes, que também é outro sonho da vida dele, não é uma coisa difícil de acontecer. O Fluminense ainda não ganhou nenhuma Libertadores, mas pode ser que esse ano o Fluminense seja campeão, porque tem um bom time. Então, o sonho e o desejo do jogador. Havia uma época, na minha época de jogador, o jogador era considerado escravo. Terminava o seu contrato e ele continuava preso ao clube. Hoje, com a criação da Lei Pelé, em 98, né, existem regras que você tem que respeitar. E nós respeitamos o direito do jogador, que ele não é um escravo. Não é só porque eu tinha falado para o Abel, quero que o jogador venha para o Vasco. Eu vou falar com ele. E ele não quis ir para o Vasco. Eu não posso escravizá-lo. Isso é lei. E o Vasco tem que entender que isso é uma lei. Se o Abel não sabe o que é lei, eu vou ensiná-lo aqui. Artigo 38 da Lei 9.615/98, a Lei Pelé. Dá uma lidinha lá, que talvez ele reflita as besteiras que ele falou em relação a caráter, que conhecia histórias e histórias. Dentro do futebol, todos nós temos histórias.
Algumas que valem a pena contar, outras não. Todos nós. Eu tenho, né? Outras pessoas têm, e o Abel também tem. Aí ficaria chato a gente contar uma coisa aqui, outra ali, e isso não vai acontecer, pelo menos da minha parte. Entendeu? E lamento muito, mas eu perdoo o Abel. O Abel, eu sei que ele estava de cabeça quente, ele é uma pessoa que tem um coração bom, né? Tentou transferir a responsabilidade para alguém, né? Talvez até porque ele se achasse que eu poderia decidir alguma coisa, não posso por lei, e lamentavelmente ele deu uma entrevista infeliz, né? Demonstrando que com o passar do tempo, ele já tem uma idade parecida até com a minha, né? Ele aprendeu pouca coisa relacionada a leis. Perfeito, Flávio. Agradeço a sua atenção aqui no canal do Lessa. Obrigado pela disponibilidade. É importante a gente ter a versão de todos os lados, cada um coloca o seu ponto para que a gente possa fazer com que o torcedor entenda melhor, né, o que aconteceu. Para o torcedor do Fluminense, no caso, o que importa é que o Lelê agora é jogador do Fluminense, terminou o Campeonato Carioca, ele vai ser jogador do Fluminense pelo menos até o final do ano aí, nesse empréstimo. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade e tudo de bom aí, Flávio. Deixa aí, pode deixar o seu comentário aí, o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal e, claro, a opinião de vocês aqui sobre tudo isso. Tamo junto, um abraço.